Bom dia! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais uma semana de aula, hoje é segunda-feira, primeiro dia, letivo da nossa semana. Como passaram o final de semana? Espero que tenham descansado, que tenham brincado bastante, para hoje estarem prontos, para mais uma aula, mais uma atividade. Na aula de sexta-feira, nós trabalhamos com ciências e aprendemos um pouco sobre a produção de lixo, como essa produção ocorre, por que existe tanto lixo no mundo atualmente e também algumas formas de reduzir essa produção de lixo, de não acumular tanto lixo no nosso planeta, porque o acúmulo de lixo, a grande produção desses resíduos prejudica o nosso meio ambiente, polui o meio ambiente e é muito prejudicial para o mundo e para nós também, nós seres vivos, os animais, Então, ao longo dessa unidade vamos trabalhar com esse assunto, vamos falar sobre reutilização de materiais, sobre reciclagem e a importância desse trabalho, de realizar esse reaproveitamento para assim preservarmos o nosso meio ambiente e o nosso planeta. Então, na aula da sexta-feira, vocês deveriam falar um pouco sobre isso. Eu solicitei aqui na atividade que vocês realizassem uma lista dizendo, as coisas que costumam jogar no lixo, tá bom? E o que poderia ser reaproveitado desse material, dessas embalagens, desses objetos que costumam descartar no lixo na casa de vocês. Então, essa primeira atividade aqui da página 53 era uma atividade com respostas pessoais. Então não tem como fazer uma correção assim mais a fundo, mais detalhada, porque cada um respondeu da sua forma, cada um fez a lista, da sua forma, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o que ocorre na casa, de cada um. Então vamos seguir aqui na página 54, também eram perguntas com respostas pessoais, onde vocês deveriam falar sobre as atitudes que tem, no ambiente escolar. Se vocês colaboram para que o ambiente escolar se mantenha limpo e de que forma vocês fazem isso, se fazem, Então, vamos pular aqui para a outra página, que foi a página 153, onde tinha aqui a história em quadrinhos, 3 imagens de irmãos que não tem essa preocupação com o meio ambiente, com essa alta produção de lixo, com contaminar o meio ambiente, poluir. E aqui vocês deveriam dizer por que as atitudes deles são prejudiciais para o meio ambiente. Vamos ver aqui? Página 153. Lucas e Beatriz são irmãos. Observem algumas de suas atitudes. No primeiro quadrinho mostra eles assistindo televisão em sua casa, no sofá, e muito lixo em volta, várias embalagens aqui pelo chão. No segundo quadro já mostra Lucas jogando papéis pela janela, lixo pela janela da sua casa, onde parece ser um apartamento, contaminando a rua. E no último quadro, o terceiro quadro, já mostra eles dois entrando no carro e jogando lixo pela janela, também sujando as ruas. Então, essas atitudes aqui são legais? São atitudes corretas? Não são. São atitudes erradas e que prejudicam o meio ambiente. Mas por que prejudicam o meio ambiente? Por que as atitudes de Lucas e Beatriz podem prejudicar o ambiente? Porque essas atitudes geram sujeira e demonstram falta de cuidado e respeito com o ambiente. Então, por isso é prejudicial, porque demonstra falta de cuidado, falta de respeito com o meio ambiente, porque eles estão sujando as ruas, estão jogando lixo, poluindo o meio ambiente, poluindo o ambiente em que eles convivem, que eles transitam. Então, por isso é prejudicial. Então, não devemos agir como Beatriz e Lucas, porque são atitudes erradas. São atitudes que não devem ser reproduzidas por nós. Nós devemos evitar de todas as formas. Devemos cuidar do nosso ambiente, cuidar de onde vivemos, onde convivemos
e manter esses ambientes limpos, tá bom? A letra B dizia o seguinte: escreva uma carta aos irmãos explicando-lhes quanto suas atitudes prejudicam o ambiente e sugerindo-lhes algumas mudanças de comportamento. Então, como poderia ser esse bilhete, não é? Falando, explicando para esses irmãos que as atitudes deles são erradas, que prejudicam o ambiente, e como também poderiam sugerir mudanças para essas duas crianças, mudanças de comportamento. Como vocês colocaram aí? Vocês poderiam ter colocado assim, por exemplo: Lucas e Beatriz joguem o lixo no lixo, respeitando o ambiente e as pessoas que vivem ou passam por esses lugares. O lixo polui e prejudica o ambiente. Então, esse é um exemplo de um bilhete que vocês poderiam ter escrito, orientando esses irmãos, Beatriz e Lucas, dizendo por que a atitude deles são erradas e também como eles podem colaborar com o ambiente, como eles podem mudar esse comportamento. Vamos ver novamente aqui? Lucas e Beatriz joguem o lixo no lixo, respeitando o ambiente e as pessoas que vivem ou passam por esses lugares. O lixo polui e prejudica o ambiente. Então, aqui também é uma questão de resposta pessoal, onde cada um de vocês poderiam fazer o bilhete da forma que quisessem, com as palavras que quisessem colocar, mas que deveriam explicar para eles como isso prejudica o ambiente e também como eles podem mudar. São regras que deveriam ter aqui nesse bilhete, tá certo? Então, na próxima aula de ciências, vamos dar continuidade a esse assunto, trabalhando com reciclagem e reaproveitamento, tá bom? Então agora vamos passar para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos estar, concluindo, já a princípio, esse assunto sobre a letra R, o uso da letra R, de 2 R's, quando o som é brando, quando o som é forte. Então, nós vamos realizar hoje a atividade aqui no livro, tá bom? E na próxima aula de língua portuguesa, vamos iniciar o segundo conteúdo da nossa unidade, tá certo? Então, abram os livros aí na página 294 para nós lermos a atividade. Nossa atividade vai dar continuidade, encerramento a esse assunto sobre palavras com R ou RR entre vogais. Já expliquei para vocês em 2 aulas, já realizamos atividades em 2 aulas de língua portuguesa sobre esse assunto e hoje é a nossa 3ª aula, tá bom? Então, vamos ver aqui. Número 1. Leia as palavras observando o som do R. Depois, desenhe os quadrinhos de acordo com a legenda. Aqui tem R com som brando, R com som forte. Vocês lembram quando o R possui som brando e quando possui som forte? A Pro já falou para vocês, não é? O som brando é aquele som que sai, da nossa língua. E o som forte é o som que sai da nossa garganta. Por exemplo, carro é um som brando ou um som forte? Carro. O R está com som brando ou forte? Está com som forte. Esse R sai da nossa garganta, arranha a nossa garganta para pronunciar, para falar esse R. Carro. E carreta. Carreta tem um som brando ou som forte? Carreta. Esse som do R sai da nossa garganta ou através da nossa língua? Carreta possui o som brando e o som do R sai da nossa língua. A nossa língua treme ao falar. Pronuncie aí em voz alta. Carreta. A nossa língua treme. Então, carreta possui o som brando. O R tem som brando, tá bom? Então, nessa questão, vocês vão aqui classificar essas palavras em som brando e som forte. Vamos ver aqui? Marreco. Marreco. Esse R possui som brando ou som forte? Torrada.
pera, touro, arara, terreiro, barranco, burro, arame, garoto, correio, poeira. No momento de realizar essa atividade, procurem pronunciar essas palavras em som alto, falando, olha, para fora, para que vocês ouçam e consigam identificar o uso do R, se ele possui o som brando ou o som forte, certo? Agora, marque. Nas palavras acima, que letras aparecem imediatamente antes e depois da letra R? Vogais ou consoantes? Observando aqui marreco, que possui 2 R's. Antes dessas 2 letras R's, essas letras são vogais ou consoantes? A letra A e a letra E. E em torrada? A letra O está antes do R e a letra A está depois do segundo R. Essas letras O e A são vogais ou consoantes? Vocês vão observar aqui nas palavras e assinalar aqui, marcar um X. O que é preciso para que, entre vogais, o R tenha som forte? Vocês lembram que a Pro explicou? O que é preciso para que, entre vogais, o R tenha som forte? Vocês vão responder aqui. Agora escreva 2 palavras com R entre vogais que tenham som brando e som forte. Então, vocês vão escrever aqui 2 palavras que não sejam de preferência essas que já estão escritas aqui na atividade. Outras palavras que vocês conheçam que tenham som brando e som forte, certo? E na outra página aqui, página 295, temos aqui um caça-palavras em que vocês deverão encontrar palavras com R e RR. Descubra e circule palavras com R e RR. Vocês vão procurar aqui nesse caça-palavras as palavras que possuem a letra R, com uma letra R ou 2 letras R e circular. Depois, você vai utilizar essas palavras que foram encontradas aqui nessa questão abaixo. Complete as frases com as palavras que você circulou. Observe que aqui nessa questão existem linhas, espaços em branco que vocês deverão completar com as palavras circuladas, observando onde encaixar cada palavra corretamente, para que a frase tenha sentido. Letra A, pegue o, espaço, e a, espaço do bebê. Pegue o e a do bebê. O que deve ser pego aqui? E o que objeto pertence a um bebê que você vai encontrar aqui nesse caça-palavras? Letra B, tenho, tracinho, a, tracinho. Letra C, pode me emprestar a sua, tracinho, por favor? O pneu do, tracinho, bateu no, tracinho e tracinho. Comi, tracinho, e tracinho no almoço. Então, após circular essas palavras, vocês deverão observar bem, ler aqui as frases que precisam ser completadas para que consigam identificar onde encaixar cada palavra corretamente, tá certo? E assim, fazer uma frase, formar uma frase com sentido, tá bom? Então, a nossa atividade é nessa página 294 e 295, certo? Nossa aula hoje é mais curta porque é um complemento do que já estávamos trabalhando nas semanas anteriores, nessa segunda unidade. Estamos iniciando a nossa segunda unidade e esse é apenas o primeiro assunto, o primeiro conteúdo da unidade, tá bom? Na próxima aula de língua portuguesa, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade aos assuntos, mas iniciando um novo tema, algo que vocês vão aprender agora nesse período, tá certo? Então, realize a atividade com atenção,
Lembrando, como a Pró sempre fala, qualquer dúvida, me procurem, me chamem lá no WhatsApp, fale, Pró, tô com dúvida em tal questão, que a Pró vai ajudar vocês, tá certo? Então tenham todos um ótimo dia, um ótimo começo de semana e fiquem todos com Deus. Até amanhã!